Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui em ação, em Ouro Preto, Minas Gerais. São 6 horas e 45 minutos. Nós estamos descendo mais tarde porque eu empolguei com os pintinhos. Aí, sabe como é que é? Enfim, como eu vou ganhar hoje, eu vou ganhar carona para subir. Vou subir mais cedo, porque eu tenho que cuidar das minhas plantinhas, inclusive, né? Cuidar da minha horta, ver como é que, né? Tratar bem das plantinhas. Agora tenho que irrigar de novo, porque olha só, o chão tá seco. Faz uns dias que não chove. Parece que amanhã vai chover, ou depois, não sei, coisa assim. Mas as plantinhas têm que ser molhadas. Só que nós não vamos falar, evidentemente, sobre isso, né? Deixa eu falar sobre outra coisa geopoliticamente muito mais importante. A África. Nós temos ao longo desses dias, acho que nós conseguimos falar dos árabes, da Índia, da China. Temos que falar especificamente da Rússia e falar dos africanos. Então, vamos começar pela África. Bom, primeiro, 3 países africanos são membros dos BRICS. A África do Sul, a Etiópia e o Egito. E além desses 3, merecem um destaque econômico, político, militar, a Nigéria, que é a segunda economia do continente africano, o país mais populoso do continente, a Argélia, que é um país que, não fosse a questão política da Etiópia ser prioritária, já deveria estar nos BRICS e acho que vai entrar em breve. É uma nação muito independente e é a 4ª economia do continente africano. A Argélia é uma nação rica, né? Depois que os Estados Unidos e a França destruíram a Líbia, a Argélia é a nação africana, não estamos considerando Seychelles, né? Que é um arquipélagozinho, mas com melhor qualidade de vida do continente. Além disso, temos o Marrocos, uma nação meio escrota, né? Mas ainda assim relevante. E, claro, a República Democrática do Congo. Por uma série de questões, mais de 100 milhões de habitantes e tal, vastíssimos recursos minerais, e um estado de guerra permanente, uma nação que tem que ser levada em consideração quando se fala do continente africano. Deixa eu só postar um mapa aqui para a gente ter uma ideia da localização desses países, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, é interessante poder descer nesse horário, porque a claridade do dia, normalmente eu desço bem mais cedo, a claridade do dia dá um outro vislumbre, né? Mas vamos começar da África da seguinte forma: nós começamos dividindo o continente. Normalmente se divide o continente africano em África Setentrional e a chamada África Subsaariana. A África Setentrional corresponde ao que se chama de África Branca. São pessoas de pele clara, de origem asiática. Esses países, além dessa característica, digamos, física e genética, né, são populações asiáticas, que estão na África há muitos milhares de anos. Tem uma outra característica, que normalmente são muçulmanos. Quais são os países da chamada África Branca ou África Setentrional? O Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e o Saara Ocidental. Esses são os países da chamada África Branca. Populações árabes ou berberes, de origem primeira asiática e religião islâmica. Então vamos lá, gente. Eu perdi tudo que eu tinha gravado, eu esqueci de colocar para gravar.
vamos falar sobre a África subsaariana, a África negra, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Acho que a primeira coisa é subdividi-la, certo? Nós podemos subdividir a África subsaariana em Sahel, Costa da Guiné, África Central, África Austral, África Oriental e o chifre africano, certo? Essa é uma boa divisão. Lembrando, a África subsaariana tem quase 50 países. Então, uma divisão, e o continente africano é muito grande. Ele é bem maior do que a América do Sul, por exemplo. Então é justo. Para facilitar o nosso entendimento, vamos falar um pouco desses grupos de países, para depois a gente dar uma estudada na geografia e na história do continente, ok? Bom, vamos começar pelo chifre africano, local onde surgiu a humanidade. Chifre africano é formado por Somália, Somalilândia, Djibouti, Eritreia e Etiópia. A Eritreia, nós já falamos alguma coisa sobre ela, é uma nação artificial criada pelos Estados Unidos para tornar a vida da Etiópia difícil, certo? Foi uma punição que os Estados Unidos deram logo após o fim da União Soviética, a Etiópia, pela Etiópia ter resistido ao poder americano durante a Guerra Fria. Mas eu creio sincero e honestamente que a questão eritreia será resolvida e o país retornará ao lar ancestral que é a Etiópia, que voltará, portanto, a ter litoral. O presidente da Eritreia é um escroto do carvalho, ser humano dos mais desprezíveis, que, inclusive, a própria característica da personalidade dele, favorece a reincorporação. O país mais populoso é a Etiópia, com mais de cerca de 120 milhões de habitantes. Era uma das nações mais pobres do mundo, muito atrasada, muito pobre. Mas graças a maciços investimentos chineses em infraestrutura, a China tem feito cidades inteiras na Etiópia. Construção de hidrelétricas, ferrovias, rodovias. A Etiópia hoje já é a quinta economia do continente africano, certo? E é uma das nações que economicamente mais crescem no mundo, graças à China. Ingratidão, inclusive, pelo fato de que, no auge da agonia chinesa, a Etiópia foi um dos primeiros países a reconhecer o governo da República Popular da China e sempre apoiou no que pôde. Então a China, grata, está devolvendo a gentileza. A Somália é um país em constante guerra civil, que claro, né, gente, se ela está nesse caos, quem mergulha nesse caos? Estados Unidos, evidentemente, né? E a Somalilândia, embora só a Etiópia considere ela, é uma nação, se não de jure, de facto, certo? Junto ao litoral do Mar Vermelho. A Somália hoje restringe seu litoral do Índico, né? O chifre da África fica entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, ao sul da Península Arábica. Outra região bem ao norte da África Negra é o Sahel, que é uma das regiões mais pobres do mundo. Uma região de climas predominantemente desértico, semidesértico e semiárido, onde, com patrocínio da ONU e financiamento chinês, está sendo erguida a Grande Muralha Verde, que é uma barreira florestal que está sendo plantada para impedir o avanço do Saara para o sul. E está tendo um papel muito interessante também no restabelecimento das possibilidades agrícolas. Era uma região cuja agricultura de exportação, né, tipo que se pratica no Brasil, atrasada,
estava destruindo, igual está destruindo a Amazônia, destruiu o Cerrado, destruiu as araucárias, destruiu a Mata Atlântica, destruiu a Caatinga. O agronegócio, a agricultura atrasada de exportação, é um destruidor de mundos, onde quer que ele se instale. Não foi diferente na África. Então, junto com a Grande Muralha Verde, formas de agricultura regenerativa, restauradora, estão sendo implantadas com muito sucesso, particularmente no Senegal, em Burkina Faso e na República Centro-Africana e no Níger. Por falar nisso, vamos falar as nações que pertencem ao Sahel, que é uma faixa que se estende do Atlântico ao Mar Vermelho, entre a África das Savanas e o Saara. Então, do Atlântico até o Mar Vermelho, as nações do Sahel são a Mauritânia, o Senegal, a Gâmbia, o Mali, Níger, Burkina Faso, República Centro-Africana e o Sudão. Essas são as nações do chamado Sahel, certo? É uma área negra e muçulmana. Negra e muçulmana. Ao sul do Sahel, vamos fazer no sentido horário, a região da costa da Guiné, o Golfo da Guiné. Temos a Guiné, é evidente, né? Guiné-Bissau, Gana, Costa do Marfim, Benin, Togo e Nigéria. Nigéria, evidentemente, é a nação mais importante dessa sub-região africana. Importante porque de lá vieram milhões de seres humanos traficados por europeus e brasileiros. Lembrando que o Brasil foi a única nação das Américas que teve participação ativa no tráfico humano, né, para o nosso país. Então, culturalmente é importante. Embora uma importante antropóloga e estudiosa brasileira deixe claro que a tal influência iorubá é restrita a basicamente Bahia e Pará. A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil, principalmente ao longo do século XVI, XVII, XVIII, não eram iorubás. Os iorubás vieram no fim. Eram El e Congo, certo? Não iorubás. Não se enganem quanto a isso. Mas por falar em El e Congo, eles são dominantes em duas regiões, a África Central e a África Austral. Então vamos falar dessas regiões. Primeiro, a África Central: Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, República Popular do Congo, República Democrática do Congo. República do Congo é a antiga República Popular do Congo, com capital em Brazzaville. E a República Democrática do Congo é a que está sendo destruída pelo Ocidente através de Ruanda, e que tem mais de 100 milhões de habitantes, com capital em Kinshasa, segunda maior cidade da África. A África, por sinal, tem 3 cidades com população por volta de 20 milhões de habitantes, né? Pelo menos superiores a 10 milhões. São Cairo, Kinshasa, Lagos e com cerca de 10 milhões, Johannesburgo, na África do Sul. Mas voltando, além dessas nações, ainda tem a escrotíssima Ruanda, Burundi e Uganda, como parte da África Central. A África Austral é formada por Angola, Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, né? Não, Lesoto mesmo, Suazilândia que mudou de nome para Eswatini. Moçambique, Malawi,
Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Essas são as nações da África Austral, a região que fica bem ao sul do continente, entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Entre as cadeias vulcânicas da África Central e o Oceano Índico fica a última das regiões africanas. Esses cachorros moram lá embaixo. Eu não sei que cachorro gosta tanto de bater perna, mas é assim que eles são. A África Oriental é formada por Tanzânia, Quênia, Sudão do Sul, Maurício, Ilhas Seychelles, Madagascar. Essas são as nações da chamada África Oriental. Certo? Então agora vamos fazer um breve intervalo comercial, porque nós não somos monetizados. Seu Pix é o que nos ajuda e vamos falar sobre outros aspectos do continente africano. Bom, vamos lá. Geografia. Igual eu ensinava para os meus alunos. A África é o único continente do mundo cortado ao mesmo tempo pelo Equador e pelo meridiano de Greenwich. Então é o único continente do mundo com terra nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. É um continente maciço, cuja maior parte do território, não a totalidade, está entre os trópicos, no caso de Capricórnio ao sul e Câncer ao norte, com o Equador cortando o centro. O Equador atravessa o Congo, salvo engano, Uganda e o Quênia, né? O trópico de Câncer ao norte, ele atravessa o Egito na altura de Assuã. E, salvo engano, vai até o sul do Marrocos. Eu não sei se acho que é o Saara Ocidental, né? Ao norte disso, você tem a África dentro da faixa de clima temperada do norte. Inclusive neva nos países do norte da África. Não é comum, mas neva no Saara. Não sei se vocês sabem disso. Na verdade, na Argélia, no Marrocos e na Tunísia, a neve de fato é comum, certo? No inverno. E não só nas montanhas Atlas. A neve de fato é comum nessas áreas. E também neva no Egito. Esses tempos aí para trás nevou inclusive nas pirâmides, mas é bastante comum. A região que mais neva no Egito são as proximidades de Alexandria e a parte asiática, então não conta, né? Mas enfim, no sul, que é cortado pelo Trópico de Capricórnio, a África do Sul está ao sul do Rio Grande do Sul, uma parte dela. Então é uma região que o invernos frios. Se você procurar no Google, você vai achar fotos de zebra, de leão, de girafa na neve. As pessoas acham que a África é toda quente. Não, não é bem assim que a banda toca, não. Inclusive, um economista jovem muito promissor do Brasil morreu de frio no Malawi. Você vê, gente, conhecer geografia é importante. Salva vidas. Os americanos não conhecem geografia e onde eles estão agora? O que está acontecendo com eles? Então se for. Então esse coitado desse economista, que tinha um futuro brilhante, era laudado como o futuro da economia brasileira, resolveu escalar uma montanha no Malawi e morreu de frio no alto dela. Morreu de hipotermia. Lesoto, também a neve é comum, muito comum, certo? Enfim, se nós formos categorizar, é sempre importante, eu sempre falar para os meus alunos,
Vegetação é intimamente ligada a clima. Então, quando a gente fala de clima, quase que automaticamente a gente também está falando de clima mediterrâneo. E a África tem um clima espelhado. Isso quer dizer o quê? Que se você pega a metade norte, ele é muito parecido em termos climáticos com a metade sul. Ó, só para vocês terem uma ideia. Qual que é a sequência climática na metade norte? Mediterrâneo, alta montanha, semiárido, desértico, semiárido, tropical, continental, tropical, oceânico e equatorial. E se eu for do sul para o norte até o centro, né? É a mesma sequência. Mediterrâneo, frio de montanha, semiárido, desértico, semiárido, tropical, continental, tropical, oceânico e equatorial. Então, a África é um continente espelhado. Em áreas de clima mediterrâneo, no norte do continente, desde o Marrocos até o Egito, a vegetação é mediterrânea. O que é a vegetação mediterrânea? Ela parece o cerrado, no sentido de ser arbustiva e tal, só que é o contrário. Como assim? Cerrado, savana, você tem invernos secos e verões chuvosos. No clima mediterrâneo é o contrário. Você tem verões secos e invernos chuvosos. E os invernos lá são frios de fato, né? E isso vale também para as regiões de clima mediterrâneo no extremo sul do continente, no caso as que cortam a África do Sul. Na área de clima semidesértico, semiárido, nós temos vegetação de estepes. Tanto em torno do Saara, o grande deserto do norte da África, quanto em torno do Kalahari, o grande deserto do sul da África. Nas áreas de clima desértico, nós temos a vegetação chamada de xerófila, tanto no Saara, quanto no norte, né, quanto no Kalahari ao sul. O clima dominante na África é o chamado tropical continental. Só que ele é diferente do nosso tropical continental. O tropical continental nosso é o do cerrado, essencialmente, né? Vegetação de savana. Então, na África também temos savana. Na verdade, as savanas são africanas. Mas qual que é a diferença? O inverno no cerrado brasileiro, no tropical continental brasileiro, ele às vezes cai numa terça-feira, às vezes cai numa quarta, às vezes cai num feriado prolongado. Já na África, por causa da altitude, quase sempre, nas regiões de savana superior a 2.000 metros, você tem uma diferença de temperatura notável entre o dia e a noite, entre o verão e o inverno. Então os invernos e as noites são mais frias, certo? Além disso, o solo do cerrado é extremamente pobre, é ácido, enquanto o solo da savana não. Por que isso acontece? Porque a savana africana, ao longo de dezenas de milhões de anos, ela é atravessada no meio por duas regiões vulcânicas, o Grande Rift Africano e o Rift Albertina. Essas regiões vulcânicas, onde evidentemente muitos vulcões explodiram, elas inundaram ao longo de milhões de anos o interior da África com um material muito fértil. E aí o solo da savana é muito, mas muito mais fértil que o do cerrado. E é por isso que lá se sustenta centenas de espécies de mamíferos, dezenas dos quais de grandes mamíferos. O cerrado brasileiro, a savana brasileira, ela sustenta basicamente cupim, que se alimenta de celulose. A savana africana quase não tem cupim. Tem antílope, zebra, gnu, búfalo, elefante, hipopótamo, né? Mas cupim tem pouco. Por quê? Um solo muito mais fértil, sustenta espécies gramíneas muito mais nutritivas. A maior parte dos capins cultivados no Brasil vem da África. Braquiária, colonial, tudo isso vem da África. Até a grama bermuda vem da África, essencialmente. E nessa tem essa diferença fundamental.
Nas regiões de clima tropical oceânico, você tem florestas tropicais, muito parecidas com a Mata Atlântica. Hoje elas estão muito devastadas, mas você encontrava elas originalmente tanto no litoral do Golfo da Guiné, quanto em porções do leste africano, mais ou menos entre Moçambique e Zanzibar. E finalmente, nas regiões de clima equatorial, você tem a floresta equatorial, né? É uma floresta ombrófila, densa, muito parecida com a Amazônia, inclusive, só que com solo bem mais fértil. Por isso sustenta animais maiores, inclusive, né? Árvores maiores e tudo mais. Enfim, o solo da Amazônia é muito pobre. Muito pobre. Você tem uma camada fértil, superficial. E embaixo, essencialmente, você tem silt e areia. Por isso que as árvores da floresta amazônica, elas dependem uma das outras, porque a raiz delas é superficial. Para elas não caírem, elas se apoiam uma nas outras. Você corta uma porção de mata, você está condenando a porção vizinha, porque você acaba com essa teia de raízes. Na África equatorial você não tem esse problema, porque como o solo é muito fértil, as raízes das árvores africanas, elas descem para baixo, do tipo pivotante. Então, aquele fenômeno de árvores de tronco de base muito larga, você vê na floresta amazônica. Você não vê fácil na floresta africana. Por quê? Porque na floresta amazônica as raízes têm que ser superficiais. Já na floresta equatorial africana, a raiz, como solo fértil, é profunda. É pivotante, vai para dentro. Correto? Evidentemente, você tem vegetações litorâneas, como manguezais, né? E nas regiões de marisma. No manguezal, manguezal exige duas coisas. Primeiro, a água com temperatura superior a 20 graus. Águas mais frias que isso não suportam manguezais. E segundo, águas ricas em nutrientes. Normalmente na foz de rios. Então, os manguezais são bastante comuns na costa da Guiné, no litoral do Atlântico. E mais incomuns, embora existam, nos litorais do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Perfeito? O relevo africano é muito simples. Predominantemente planáltico. Só que planaltos mais altos que os brasileiros. Os planaltos brasileiros estão na faixa de 800 metros na média, e os planaltos africanos estão na faixa de 2.000 metros. Né? Você tem cadeias montanhosas. Os montes Drakensberg na África do Sul e Eswatini, no sul do continente. O Atlas, que corta a região do Maghreb, Marrocos, Tunísia e Argélia, né? Vizinho geológico dos Alpes. E você tem o maciço da Etiópia, onde as altitudes ultrapassam os 3.000 metros. E você tem uma faixa vulcânica, tanto ao longo do Grande Rift, quanto ao longo do Rift Albertina, com vulcões muito altos, como o Monte Quenya e o Kilimanjaro, e o Monte Vulcão Camerun, todos eles com mais de 4.000 metros. E você tem um maciço interessantíssimo, que é onde nascem as águas que formam o Lago Vitória e, portanto, o Nilo. Os Montes Rovenzori. Cara, dá uma gulgada nisso, vê que coisa linda. R-U-W-E-N de Nabo, Z-O-R-I, Montes Rovenzori. Uma coisa magnífica de bonita. A hidrografia do continente. Eu sempre ensinava para os meus alunos a partir das vertentes. Não existe vertente do Mar Vermelho, porque nenhum rio deságua no Mar Vermelho. Isso é incrível, né? Nem vindo da Ásia, nem vindo da África. O Mar Vermelho não tem rios, não recebe rios, só temporários. Temporariamente recebe pequenos cursos de água chamados wades, mas não tem nenhum rio permanente. Então não há rio na vertente do Mar Vermelho. Na vertente do Índico, o rio mais importante é o Zambeze. Ele nasce e morre na África Austral, atravessando principalmente a África do Sul e Moçambique.
Na vertente do Atlântico, o principal rio, principais, né? São o rio Congo, o grande rio Congo, que já pertenceu, já foi o único rio junto com o Amazonas, antes da separação de Gondwana. É um dos rios mais antigos do mundo. E o rio Níger. O Níger deságua no Golfo da Guiné. E o Congo deságua no Oceano Atlântico. Certo, aí ó, cachorros desse tamanho aí já podem ser uma ameaça, não, mas estão ali com a dona. Olha o tanquezinho bonitão. Fala sério, que esse cachorro bonito, olha esse cinza. Uau! Quando vem com o dono é mais tranquilo, porque um cachorro desse tamanho, ele é uma força da natureza, que não pode ser subestimada. Aqui já vem o pessoal, normalmente turista, que faz a caminhada matutina, né? Hoje já é quinta, então já começa a chegar os turistas. Eu não ia descer, mas aí como o Belchior vai subir com a ração para os cães, eu vou ganhar carona, porque vai me dar tempo para cuidar da minha horta, né? Descer é tranquilo para mim. Subir é um pouco mais complexo, né? Embora já esteja ficando mais suave na nave. Mas voltando à África. Na vertente do Mediterrâneo, o grande rio é o Nilo, que nasce na África Central, né? Com a água que desce do Rwenzori até o Lago Vitória e deságua no Egito, em forma de delta. A África, do modo geral, é um continente seco, tem poucos rios, sabe? A África e a Oceania são continentes com poucos rios. De modo geral, você tem países africanos que não tem um único rio permanente. A Líbia, a Eritreia, a Somalilândia, a Somália, não tem um único rio permanente. Nenhum. Só rios temporários, os wadis, né? É um continente seco. É um continente bem seco. Então, né? A água é um privilégio na maior parte do continente africano. A exceção é a África Central. Mas o grande destaque da África nem são os rios, são os lagos. Lago Tchad, que está secando. Então, né? Vamos falar dos que existem, os grandes lagos africanos. Vitória, que é um enorme lago, que serve de nascente para o Nilo. E lagos tectônicos muito profundos ao sul. Tanganica e Malawi. São lagos cuja profundidade varia de 800 a 1.200 metros. São lagos imensos, muito profundos, muito longos e estreitos, de origem tectônica, onde existem uma biodiversidade extraordinária de peixes, principalmente. Né? Podemos dizer que o grande destaque africano em termos de geografia, fora esses poucos rios, Níger, Congo, Zambésia e Nilo, são os lagos, certo? E é isso, a geografia do continente africano é essa. A geopolítica depende mais da história e da economia, que a gente vai falar num outro vídeo para não ficar muito longo, né? Socorro, ninguém merece.